Pessoal, decidi acrescentar nesse vídeo aqui a resolução de uma questão que foge da minha área de especialidade, né? Eu sou especialista em exatas, mas é uma questão de filosofia, beleza? Meus alunos me trouxeram essa questão, eu achei que ela tem um texto bem difícil de se interpretar, mas se você para e interpreta ela utilizando os conhecimentos de período composto que eu estava falando com vocês, a gente consegue entender o texto e resolver a questão, beleza? É uma questão difícil de ler, eu vou ler ela com bastante calma algumas vezes aqui. Então vamos lá, cara, só para você ver em prática o que é o que eu tô falando. Essa questão aqui, gente, né, eu olho para essa questão, já vejo aqui, ó, Platão, já sei que pode ser uma coisa sobre filosofia ou sobre história. Eu não sabia na hora quando eu estava lendo essa questão a primeira vez. E eu pensei, pô, eu não sei nada sobre Platão. Então, cara, vamos lá, né? Vamos usar a interpretação para tentar resolver. Começa aqui pelo comando. A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para a. Então, existe uma tese dentro desse texto aqui. E a gente vai entender que ela vai falar que existe o conhecimento verdadeiro. E para que a gente precisa disso? Né? Daí você lê as alternativas. Letra A, superação de entraves dialógicos. Letra B, organização de uma sociedade justa. Letra C, formação de um saber enciclopédico. Letra D, promoção da igualdade dos cidadãos. Letra E, consolidação de uma democracia direta. Cara, são alternativas difíceis de você entender, né? Você tem que quebrar a cabeça para interpretar cada uma dessas palavras que está escrito nessas alternativas. Mas eu acredito que vai ficar mais fácil depois que ler o texto, então. E tem que ler tomando muito cuidado, ok? Então vamos lá, olha só, eu vou começar a ler de maneira rápida, eu acho que a gente não vai entender ele muito bem, e depois eu vou voltar com mais calma. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora sob coerção a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glaucon, que haja para as cidades uma trégua de males e penso nem para o gênero humano. Meu Deus do céu! Isso, galera, é uma frase só, né? É uma frase gigantesca. Então, o que você tem que entender? Que são... Vamos separar essa frase gigantesca que a gente não entendeu nada em vários pedacinhos. Que pedaços são esses? São as orações. Então você tem que entender onde que termina uma oração e começa a outra para você entender as ideias que estão falando em cada uma delas, né? E como que elas estão conectadas. Olha só, e olha como é difícil de separar as orações aqui. Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se... calma. Então, primeiro aqui, vou fazer uma divisão aqui nesse ou, beleza? Já está acrescentando uma ideia diferente. Se os filósofos não forem reis nas cidades. Então, os filósofos têm que ser reis na cidade. Ou, se os que hoje são chamados de reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, olha só, eu vou separar nesse i aqui. E por que eu não separo nesse i aqui? Olha a diferença desses dois i's. Esse aqui, ó, tá juntando genuínos e capazes, né? Tá falando duas características dos filósofos ali, dos reis soberanos. Tem que ser, na verdade, filósofos genuínos é uma das características e capazes é a outra característica que os reis e soberanos têm que ter. Beleza? Então, esse i é diferente desse i aqui. Então, separei de novo. Deixa eu grifar reis, filósofos genuínos e capazes. Tem que ser característica dos reis. Eles têm que ser filósofos genuínos e capazes. Ok. E se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, olha só, poder político e filosofia são duas ideias que estão juntas pelo i, mas esse outro i aqui separa orações, ok? Então tá falando a mesma coisa. Tem o cara que tem poder político tem que ter filosofia, o rei tem que ser um filósofo, né? Isso está falando aqui. É para isso que precisa a filosofia, nesse caso, vai ser o nosso conhecimento verdadeiro, beleza? Esse poder político e filosófico é o conhecimento verdadeiro. Daí vamos ler, ó. Depois desse i, não for barrado agora sob coerção
Coerção, essa palavra vai ser importante para a gente, né? Sobre força, impondo a vontade. A caminhada das diversas naturezas, ou seja, dos outros homens que não são reis, que em separado buscam uma dessas duas metas. Né? Olha só, tá juntando, né? Tem mais orações aqui. E não for barrado agora sobre coerção, a caminhada das diversas naturezas. Então, ó, esse que, né, vai explicar, né, que em separado buscam uma dessas duas metas. Então, novamente, teve uma outra oração aqui. Então, tem que barrar as naturezas que buscam uma das duas metas, que é o poder político e filosofia. Nossa senhora, difícil, né, cara? Então, se não parar essa galera aí, meu caro Glaucon, né, não vai ser possível que haja para as cidades uma trégua de males. Então, que haja para as cidades. Então, aqui que está a conclusão, ó, não é possível que haja. Então, a gente está finalizando. É para isso tudo que eu estou falando aqui, ó. Toda a baboseira atrás. Então, a gente precisa que exista uma trégua de males. Não vai ter males para as cidades. E penso nem para o gênero humano e para as pessoas, beleza? Então, o conhecimento verdadeiro existe para que, né, o rei possa imprimir sua vontade nas cidades e nas pessoas, e dessa forma não existirão males, ok? Então vamos lá, para que serve essa tese do texto? Para a letra A, superação de entraves dialógicos, né? Superação de discussões. Não, existe coerção aqui, não vai ter discussão, é um conhecimento verdadeiro, não precisa dialogar nada aqui, beleza? Letra B, organização de uma sociedade justa. Vai estar todo mundo no seu devido lugar, no lugar que é justo para eles, né? O rei que tem o conhecimento lá verdadeiro, ele vai organizar a sociedade e vai todo mundo ter benefício disso. É isso que está falando no texto mesmo. Vamos lá, letra C. Formação de um saber enciclopédico. Formação de um saber enciclopédico. Você precisa do conhecimento verdadeiro para você ter a Wikipédia dentro da sua cabeça? Não, não é para isso que precisa do conhecimento verdadeiro. É para organizar a sociedade, beleza? Então, isso aqui talvez, né, as pessoas possam entender errado que a ideia de consequência, pensar que às vezes daqui seria a causa e se confundir, né? Se você tem o conhecimento enciclopédico, talvez você alcance o conhecimento verdadeiro. Então, olha a ideia de consequência e de causa, podendo confundir o aluno aqui na hora de avaliar essa letra C. Letra D, promoção da igualdade dos cidadãos. Cara, né, a sociedade pode ficar até justa, sem males, mas não vai ter igualdade, porque um cara vai ser soberano, vai mandar em todo mundo, vai organizar todo mundo, vai ficar todo mundo feliz, porém desigual, né? Então não vai ter igualdade entre a galera. Letra E, consolidação de uma democracia direta. Pô, vai ter um rei, né, mandando em todo mundo, isso não é democracia, não. Então, galera, olha só, a nossa alternativa certa foi a letra B, beleza? E o que acontece? Eu pesquisei a resolução dessa questão, depois que eu respondi ela, com interpretação de texto pura, eu pesquisei a resolução dessa questão no Google, vi um professor de filosofia respondendo ela, e ele falava, né, sobre as ideias de Platão, que se você sabe previamente as ideias de Platão, talvez você nem precise ler o texto, porque as alternativas, todas as outras 4 já discordam das ideias dele, e só a letra B vai ter uma ideia boa, né? O Platão defendia, né, a ideia do rei, essa ideia aqui, ó, de saber enciclopédico, já é uma parada lá do iluminismo. O Platão não defendia a democracia, então você já cortava várias alternativas e respondia, mas você não precisava saber isso. Porque se você interpreta bem o texto, utilizando os conhecimentos de período composto que eu passei aqui com vocês, a gente consegue resolver essa questão de filosofia sem problemas, beleza? Então, era essa a ideia que eu queria passar aqui para vocês. Lembrando, mais uma vez, dá aquele like se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Se inscreve no canal para ter mais dicas como essa. Valeu? Tamo junto, galera! Falou!